Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a volta de Rodrigo Garro tá acontecendo. De uma forma lenta ainda, vou te passar todo o planejamento aqui para o retorno do Camisa 8. O Dorival Júnior tá com problemas nesse começo de trabalho, mais do que eu imaginava. Mas a semana pode terminar de uma forma muito positiva. Ainda não será para esse confronto contra o Racing pela Sul-Americana que Rodrigo Garro estará de volta, mas há uma perspectiva de que ele possa retornar em breve. E eu falo em breve porque, sei lá, né, muita gente falou que ele poderia voltar só depois do Mundial. Ele vai voltar antes. A tendência é que no começo de junho. A gente já está em meados de maio. Então a tendência é que em 2 a 3 semanas o Rodrigo Garro esteja de volta. Por que eu estou te atualizando sobre isso? Porque ele já treinou no campo semana passada, fazendo uma espécie de transição do departamento médico para o departamento físico, acompanhado por fisioterapeutas, vai para o campo, solta a musculatura e aí começa a trabalhar com bola de uma forma individual. Isso ainda está acontecendo. Agora, a tendência é que até o final desta semana o Rodrigo Garro participe de treinamentos com parte do grupo. Por que parte do grupo? Porque tem um confronto na quinta-feira, então às vezes os titulares não treinam o tempo inteiro, né, fazem regenerativos. Se esse treinamento for na sexta-feira, provavelmente os titulares estarão na academia e tal. Então a tendência é que em treinos parciais o Rodrigo Garro até o final da semana consiga trabalhar com o grupo. Semana que vem há uma expectativa de que ele consiga trabalhar com o elenco, com bola, para ir já soltando e aí dentro dessa atividade a gente tem ali uns 10 dias, uma semana, 10 dias do Rodrigo Garro trabalhando inteiramente para estar à disposição e aí ser relacionado, entrar alguns minutos, aquela coisa toda. Já falamos também que é importante que ele retorne antes do Mundial, depois dessa lesão da tendinopatia patelar, né? Ele jogou a final do Paulista no sacrifício, com medicamento, aquela coisa toda, e depois parou para cuidar disso, chegou até a ir para a Espanha, voltar. E nesse momento ele tá para retornar, mas há todo um cuidado, né? Para que, enfim, falamos sobre isso também, né? Que ele resolva a situação antes de um regresso antecipado, de daqui a pouco antecipar uma situação. Não, ele tem que ficar bem. Eu sei que o Corinthians está precisando dele, jogador que foi muito importante no ano passado, mas não adianta nada, né? Ele chegar e não conseguir estar na plenitude da sua forma física e daqui a pouco nem clínica, né? Então, assim, a tendência é que o Rodrigo Garro retorne antes do Mundial. E por que eu ia confirmar, né, referir que é importante? Porque esse retorno, ele provavelmente vai dar... ele vai precisar de alguns jogos e de descanso, um jogo para daqui a pouco para medir se o músculo tá bem. E aí quando eu falo músculo, né, porque quando você trata uma situação, essa situação ela tá com um pouco mais de cuidado, a tua tendência é forçar um pouco a outra perna, forçar um pouco o músculo, ele ficou muito tempo sem a intensidade de um jogo. Então tudo isso é natural que depois de 2, 3 partidas ele comece a sentir. Se ele retorna depois do Mundial, ele naturalmente ia desfalcar o Corinthians no meio da temporada e das fases mais quentes do ano, né? Então nesse momento, se ele sente um pouco, né, esse desgaste antes da parada, né, tem mais 4 jogos aí para acontecer, ele vai ter essa pausa de 1 mês para poder descansar, treinar com o restante do elenco, a preparação física que agora responde a um novo comando técnico, alinhar fisicamente todos os atletas, todo o elenco, para que o retorno seja muito melhor a partir do mês de julho. Então, Rodrigo Garro tá voltando, gente, mas ainda paciência, a tendência é que seja no dia 1º de junho contra o Vitória, se eu não me engano, esse jogo. Tô com a tabela aqui do Brasileiro. Vamos lá, vamos pro dia 1º de junho, que é justamente essa partida diante do Vitória, um domingo, 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. Tendência que o Rodrigo Garro retorne nessa partida. Tô falando da 11ª rodada. É justamente um jogo, 2 jogos antes da parada, né? Seria esse, depois o Corinthians fecharia a pausa, né, no dia 12, dia dos namorados, numa quinta-feira, 8 da noite, na Arena do Grêmio, contra o Grêmio. Fecharia, né, essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, retornando apenas no dia 13 de julho contra o Bragantino. Então, tendência é que contra Vitória e Grêmio o Garro esteja à disposição. Vamos ver o que acontece. Eu queria falar com vocês também sobre os problemas do Dorival. Por que eu estou dizendo que o Dorival está enfrentando mais problemas do que eu imaginava nesse começo? Porque ele não está conseguindo repetir uma equipe.
E quando eu falo conseguindo, tá sendo por uma escolha dele de entender o elenco que ele tem, de rodar um pouco os jogadores que ele tem e tudo mais, mas assim, me parece claro que por uma necessidade física também. E tem alguns jogadores que estão sentindo o desgaste da temporada. Eu sei, a gente está no começo, a gente está em maio, a gente está na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como pode isso? Mas é só você olhar para o lado e perceber que todos os times estão sofrendo com isso. Ah, mas o Palmeiras menos. O Palmeiras foi o time que mais abriu mão dos seus titulares durante o Campeonato Paulista. E o Abel foi duramente criticado por isso. Mas ele fez uma escolha. Mesmo assim, chegou na final, perdeu o Paulista, mas essa escolha ela visava ter um elenco mais robusto a partir de agora, tá? E ele vai ter um Mundial. Então o Palmeiras não vai ter a pausa. Entre os paulistas é o único que não vai ter. Além dele, né, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo também. Eles não terão a pausa que outras equipes terão. Agora, se você olhar o Inter, o São Paulo, o Cruzeiro, muitas equipes estão sofrendo com o desgaste físico dos atletas mesmo em maio. Muitos esticaram a corda no estadual, com reflexos agora. E o Corinthians não é diferente. Então, assim, o Dorival chegou e ele tá mesclando. Ele tá tipo assim, não vou botar esse cara aqui 2 jogos, vou fazer o controle de carga, aquela coisa toda. Mas, assim, confesso pra vocês que isso tem trazido efeitos mais negativos do que positivos. Claro que são apenas 4 jogos aí do Dorival, tá, gente? Tô analisando bem pontualmente, bem o momento que tá acontecendo. Por quê? Porque quando você preserva, o que você espera que aconteça no jogo seguinte? Que você ponha os titulares e eles entrem com o gasto total. Isso aconteceu até quando ele faz isso diante do Novo Horizontino e na sequência tem o Inter. Deu para ver que os titulares ali, até porque tem um agravante aí, né? O Inter teve um jogador a menos no começo do segundo tempo. Então, natural que o Corinthians se colocasse, se impusesse no jogo como aconteceu. Mas beleza. De qualquer forma, esse foi um exemplo positivo. Agora, nos demais, ele tá rodando o elenco e você não vê esse ímpeto físico de um jogador que daqui a pouco foi preservado e volta. Posso citar aqui o Angileri, posso citar o Carrilho, jogadores que são preservados e quando recebem a oportunidade de novo não estão tendo aquele gasto todo que eu imaginaria que teriam. Beleza. O outro fato, o Dorival não montou um time, não definiu um time ainda. E eu sei que é cedo, eu sei que ele tá começando, mas o Corinthians... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Começando o vídeo falando um pouquinho aí de uma notícia triste. Hoje, nessa terça-feira, o Memphis Depay, ao participar do treinamento no Corinthians, acabou se machucando. O Memphis acabou torcendo o tornozelo num treino. Então, Memphis estará fora do jogo de quinta-feira contra o Racing na Sul-Americana às 19 horas. Tem mais. Memphis está sendo avaliado nesse momento e também pode ser desfalque do Corinthians domingo pelo Brasileirão contra o Santos. Então é uma notícia muito ruim, porque Memphis é um jogador, né, que tem uma qualidade técnica muito boa. Quem vai substituir o Memphis? Aí o técnico Dorival Júnior vai quebrar a cabeça, porque Thales Magno não tá bem. Romero não tem essa qualidade, né? É um jogador tão pensante quanto o Memphis Depay. Mas acredito que no lugar do Memphis vai jogar o Romero mesmo. Sempre o Romero que ajuda mais quando entra, então deve ser o Romero. Memphis Depay, ele é um cara no Corinthians, na minha modesta opinião, um cara amado, mas ao mesmo tempo é polêmico, porque acabou batendo aquele pênalti de cavadinha contra o Mirassol no goleiro Walter e acabou perdendo o pênalti. Mas em outros momentos o Memphis já trouxe alegria para o torcedor do Corinthians, na final do Brasileirão, né? Subiu na bola, né? Subiu na bola, acabou aí levando a torcida ao delírio, né? Com uma jogada bonita, né? Mas a FIFA entendeu que foi uma provocação, acabou proibindo essa jogada. O Memphis chegou no Corinthians
tirou o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileirão 2024, só que no início desse ano acabou assumindo a camisa 10 que estava no contrato, acabou pegando a camisa 10 do Rodrigo Garro. Então por isso que eu acho que ele é um cara amado e ao mesmo tempo polêmico, né? E é um cara que tem aí no Corinthians, dentro do seu contrato, um bônus por participação de gols. Também teve um bônus do Paulistão. O Paulistão pagou aí 5 milhões de premiação. O Memphis recebeu sozinho 4 milhões e 700. Tá no contrato, né? A cada 15 participação em gols, fazendo o gol ou tocando o último passo para fazer o gol, ele recebe 1,5 milhão. A cada 20 participações, ele recebe mais 1,5 milhão. A cada 25, ele recebe mais 1,5 milhão. Então é um cara que muita gente acha que ele tem muita mordomia no Corinthians. Nesse caso, eu não vou culpar o Messi. Eu vou culpar ele quando ele perde uma jogada que não poderia perder, quando falta disposição tática, quando falta vontade, raça, né? Aí eu vou culpar o Memphis, porque ele ganha muito bem. E a Bíblia tem uma frase que diz o seguinte: quanto mais é dado, é cobrado. Então, se o Memphis ganha muito, a gente tem que cobrar dele. Mas é um cara que ajuda muito o Corinthians. Trouxe o torcedor para o campo, tem vendido muito produto. O Corinthians tem ganhado muito dinheiro com o Memphis e o Memphis também. Então, é um jogador que é amado e odiado ao mesmo tempo. Mas é um baita de um jogador. Sobre o pênalti, ele já bateu diversas vezes o pênalti de cavadinha e converteu. Aí nessa vez contra o Mirassol, ele não converteu, gerou essa polêmica toda, mas não acho que a culpa da derrota é do Memphis. A culpa da derrota pode ser uma parcela dele. Mas o que eu tenho visto na internet, as pessoas colocando a culpa em 100% do Memphis. Não é. A defesa do Corinthians é ruim demais. A defesa do Corinthians é uma defesa que, infelizmente, não dá pra jogar no Corinthians. Os caras não têm qualidade suficiente. Não só a defesa. Tem também a lateral direita com o Mateuzinho muito ruim, entendeu? O Mateuzinho falta muita qualidade técnica que tinha cabeça do Corinthians. Então o Corinthians tem uma série de erros. Acho que os problemas do Corinthians, extra-campo, tá acabando, afetando. Por exemplo, né, o Augusto Melo tá sendo aí investigado pela Polícia Civil. Pode a qualquer momento, tem a possibilidade de ser indiciado. Augusto Melo, em 1 ano e 4 meses, as suas contas aumentaram. A dívida do Corinthians chegou a 2,5 bilhões só no período de 1 ano e 4 meses. A dívida do presidente Augusto Melo aumentou 829 milhões, né? A qualquer momento ele pode ser indiciado, pode ser impeachmentado. Então uma série de escândalos que tem no Corinthians. Por exemplo, nessa segunda-feira, ontem o Corinthians registrou aí mais um jogador, chegou então a 87 reforços na categoria de base. A categoria sub-20, já saíram aí 20 jogadores após esses 87 ser contratados, né? O Corinthians gasta aí 400 mil reais por mês com a categoria sub-20, né? Tem jogador na categoria sub-20 que ganha 35 mil reais por mês, né? Recentemente o Corinthians contratou um garoto que é filho de um diretor. Então há um monte de suspeita no Corinthians, a gente não pode provar, mas Dinei acabou fazendo uma denúncia, acabou aí deixando a base do Corinthians. Então há uma baderna, há uma bagunça no Corinthians. Para mim, Augusto Melo é muito amador. Ele disse quando chegou ao Corinthians que ia contratar só diretores profissionais. Já saíram quantos diretores do Corinthians com 1 ano e 4 meses? Já saíram aproximadamente quase 15 diretores do Corinthians no mandato do presidente Augusto Melo. Então, para mim, é um presidente que amador, que tem acertado e tem errado ao mesmo tempo, né? Esse gasto de 829 milhões, e ele se defende dizendo que pegou aí da diretoria anterior, presidente do Willian Monteiro Alves, 300 milhões. Então é um disse-me-disse que a justiça vai entender aí se ele tem culpa ou não. E Augusto Melo está sendo investigado pelo caso Vai de Bet e também por lavar dinheiro. Cara, que triste, hein? O Corinthians com essa grandeza, ter essas coisas acontecendo nesse momento é muito triste. Então eu acredito que o que acontece fora de campo está afetando dentro de campo. E outra, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, ele acabou viajando até Curitiba para contratar o goleiro Santos, do Atlético Paranaense,
Que pena que o presidente Augusto Melo só está pensando em política. Augusto quer reverter esses 70 votos, né, para ele não deixar o clube. Então Augusto viu uma pressão muito grande e ele está com medo de perder a presidência. E por isso só está pensando em política e não reforçar esse elenco. E Fabinho Soldado, como diretor, está muito pressionado porque ele prometeu para o técnico Dorival Júnior que contrataria 5 a 6 grandes jogadores, inclusive 3 medalhões ou jogadores mediáticos. E nesse caso, né, o Fabinho tá aí com a mão atada porque o presidente não tá ao lado dele ajudando, colaborando. Beleza? Gente, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.